E há muitos meses atrás o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração e eu não ia trazer ela porque eu acho que não é um momento, mas estudando ela e lendo novamente eu tive um direcionamento do Senhor e entendi que realmente era isso que o Senhor quer falar para nós, né, nesse tempo. Então eu queria falar um pouco sobre a gente fazer a vontade de Deus, né? Então talvez cada um aí pode responder no seu íntimo. Se a gente está fazendo a vontade de Deus, né? O que a gente está fazendo nas nossas vidas que realmente é a vontade dele pra gente. Então a gente sabe, através da palavra, através da vida de Jesus, aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Então o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia que agrada ao Senhor, que realmente é para glorificar a vida dele. E aí eu pensei, às vezes a gente sabe que nós fazemos a vontade do Senhor, mas tem um outro ponto que às vezes a gente esquece, que a gente pode estar fazendo às vezes a vontade do Senhor, mas nós estamos fazendo da maneira correta, então da maneira que realmente Ele determinou para as nossas vidas, porque a gente vai ler ali na palavra que em alguns momentos a gente pode estar fazendo a vontade do Senhor, mas não da maneira que deveríamos fazer, né? Então, além de estar seguindo e fazendo a vontade dEle, nós precisamos seguir aquilo que Ele deixou de ordenança para nós, né? E eu queria ler uma passagem de Davi, quando eles foram buscar a Arca da Aliança para trazer para junto deles, né? Em 1 Crônicas 13. Se tiver a Almeida, Oscar. 1 Crônicas 13, a partir do verso 1. Eu vou ler toda ele. E Davi tomou conselhos com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes. E disse a Davi à congregação de Israel: se bem vos parece, se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo Israel, desde Seor do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baala de Kiriat, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab, sobre um carro novo. Na minha versão ele fala sobre carroças, né? E Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante a Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante a Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, por isso chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Só até aí. Então, nessa primeira passagem, Davi, ele consulta, né, os conselheiros, os líderes, para entender ali com eles se era da vontade de Deus trazer a Arca da Aliança para junto deles, né? Porque a Arca da Aliança estava em outro lugar e todos pareceram ali diante deles bom aos olhos fazer isso. Então, vamos trazer a Arca da Aliança. Então, essa foi a primeira tentativa. Mas se a gente notar ali no texto, ele decide trazer a arca e não tem nenhuma preparação. Então, ele simplesmente convoca o povo e fala: se isso for bom aos olhos do Senhor, trazemos a arca para o nosso meio. Então, ele sai com todo o povo, vai buscar a arca, coloca numa carroça, na minha versão ele fala uma carroça nova, e está trazendo a Arca da Aliança. Trazer a Arca da Aliança, preparar um lugar para ela ali, era da vontade do Senhor. Não diz a palavra que o Senhor rejeitou eles levarem a Arca da Aliança. Mas durante o caminho algo aconteceu ali. Os bois tropeçaram e Uzá vai segurar a arca, né? E quando ele segura, Deus mata ele. Então Davi se encheu ali de tristeza e de fúria e fala: como que eu vou levar a Arca da Aliança agora, se Deus, né, agiu assim conosco?
Então, nessa primeira tentativa deles, a grande questão foi que eles não se prepararam para buscar a Arca da Aliança. Eles foram e buscaram de qualquer forma. Eles não se dedicaram a fazer isso da maneira que Deus queria. Então, levar a Arca da Aliança era algo que era da vontade de Deus, mas não da maneira como eles fizeram. Então, por isso que quando a arca cai, porque eles estavam carregando uma carroça, Uzá vai segurar e Deus leva ele. E mais para frente eles vão tentar uma segunda vez. E aí que é interessante a gente comparar. 1 Crônicas, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Do 1 ao 4 daí. Aí a segunda tentativa. Davi fez também casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então nessa primeira já começa diferente do que estava antes. Então ele fala que ele preparou um lugar para a Arca da Aliança e armou uma tenda. Então hoje começa, antes de tudo, ele preparando um lugar para deixar a arca. Aí pode seguir. Então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e os servirem para sempre. Davi reuniu todo o povo, todo Israel em Jerusalém, para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Então, quem que carregava a Arca da Aliança eram os levitas. Então, dessa vez, primeiro Davi preparou e ele entendeu aquelas ordenanças que o Senhor deixou, que quem tinha que carregar a arca eram os levitas. Então, ele fez toda agora a preparação para deixar a arca, as pessoas corretas que deveriam levar a arca e a maneira como deveria acontecer. E aí, a partir do verso 11 desse mesmo capítulo. Davi chamou os sacerdotes Zadoque e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Então, na segunda passagem, a gente vê que eles tinham feito tudo errado da primeira, né? Primeiro eles colocaram a arca numa carroça, não eram os levitas que estavam levando, não tinha sido preparado um lugar, eles fizeram de qualquer jeito. Na segunda vez, eles observaram a lei de Moisés, de como que deveriam ser levados a arca. Então, era nos lombos, eram os levitas que deveriam carregar com as cordas a arca da aliança do Senhor. Porque se da primeira vez eles tivessem feito isso, não teria ocorrido o que ocorreu, né? Então, aí a gente vê o quê? Nas duas tentativas dele, foi a mesma coisa. Eles levaram a arca da aliança para o meio deles. E era algo que era a vontade do Senhor. Só que as duas tentativas foram totalmente diferentes. Então, o que eu queria deixar às vezes a vontade do Senhor é essa, mas a gente precisa estar atento para a maneira como a gente vai fazer. E se a gente observar essa passagem, a gente consegue tirar alguns ensinamentos, né? Mas eu queria deixar dois que me chamou bastante atenção. O primeiro é sobre a presença, né? Naquela época, a Arca da Aliança ela representava a presença do Senhor. Então, a arca carregava a presença de Deus. Por isso, toda essa honra, toda essa preparação, eles falam ali, os levitas tinham que se santificar para poder carregar a arca. Não era também de qualquer jeito. E se a gente olhar para os dias atuais, onde está a presença do Senhor? Está aqui no altar? Está no púlpito? Está no pastor Neivo? A presença do Senhor nos dias atuais, ela não está numa arca, não está num objeto. A presença do Senhor está dentro de nós agora. Nós carregamos a presença do Senhor. Então, agora, sai a arca da aliança e entra o Espírito que habita em nós. E o que a gente tem que entender? Que a honra que existia nesse tempo para carregar a arca da aliança, carregar a presença do Senhor, se mantém nos dias atuais. Só que agora, até mais, com mais, vamos dizer assim, mais preocupação, porque somos nós, cada um de nós que carregamos a arca, a presença do Senhor dentro da gente. E qual é a maneira que nós estamos carregando a presença do Senhor, né? Então, a gente viu ali que Moisés tinha deixado toda uma ordenança de como levar a presença do Senhor. E hoje, como nós carregamos a presença do Senhor? Porque não tem como, de manhã, chego lá,
E, não, agora eu vou pegar a presença de Deus, deixar aqui, porque hoje eu vou brigar, hoje eu vou fazer sei lá o quê. Então eu não vou carregar a presença do Senhor, vou deixar ela aqui de lado. Não, a presença do Senhor, quando nós aceitamos, nós recebemos Jesus, ela habita em nós. Então, onde quer que nós estejamos, Ele está com nós. Mas qual é a santificação que nós estamos tendo na nossa vida para carregar a presença do Senhor? Porque da mesma forma que os levitas lá atrás tinham que santificar para carregar a arca, nós devemos buscar a santificação, porque nós carregamos a presença do Senhor. Então, o Senhor que habita em nós precisa ser tratado com honra, com temor. E o que faltou ali na primeira tentativa de ver Levi foi temor à presença do Senhor. E muitas vezes a gente esquece que o Espírito habita em nós e falta temor para com Ele, né? Então, a gente sai daqui da igreja e fala o que não devia, briga, fala palavrão e, sei lá, frequenta lugares que não convém a gente que carrega a presença do Senhor. Cara, o Senhor, Ele levou a usar porque Ele segurou, né? Eu sempre fiquei indignada nessa passagem, né? Eu lia muitas vezes e ficava, nossa, mas Deus foi muito duro, né? Ele foi muito duro porque a arca ia cair, Ele foi segurar a arca, Ele não foi fazer algo ruim, né? Mas as consequências da falta de temor deles foi essa. Então, como eles não tiveram temor para carregar a presença do Senhor, as consequências aconteceram. Depois que eu olhei, eu falei, realmente, não é que o Senhor foi muito duro. O Senhor é um Senhor justo. E a gente deve temor à presença dEle. E hoje em dia as coisas, a gente sai do físico, mas a gente leva para o nosso interior. E às vezes a gente não trata a presença do Senhor que habita em nós como o temor que nós deveríamos, né? Então, é realmente sair lá fora e saber, cara, a presença de Deus habita em mim, o Senhor habita em mim. Qual é a atitude que eu vou ter que vai buscar a cada vez mais a minha santificação, né? Porque a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ali em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e 20. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou seja, nós carregamos a presença. Nós devemos compreender que aquilo que habita em nós é o Senhor. E a gente não pode levar uma vida totalmente contrária àquilo que o Senhor nos ensina na palavra, né? Então, Ele ensinou e eles tinham a lei de Moisés, né, antigamente, e agora nós temos a vida de Jesus. Como que Jesus viveu, né? O próprio Deus na terra. É a maneira que nós devemos viver. E quando eu li, eu falei, cara, realmente muitas vezes a gente não trata com a reverência necessária, né? O Espírito do Senhor que habita em nós. E fala ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e 4. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, e que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Ali na segunda tentativa de Davi, ele fala sobre a santificação, né? Quando o Davi chama os levitas, ele fala assim: e agora santifiquem-se para que vocês carreguem a arca. Ou seja, quando o Davi chega, ele dá uma ordem ali. Então, para vocês poderem carregar, vocês vão ter que se santificar. É a mesma coisa da gente. A gente precisa buscar a santificação no Senhor todos os dias para carregarmos a presença dEle. Porque senão a gente só está envergonhando a palavra do Senhor, dizendo que somos tementes ao Senhor, cristãos, e lá fora vivendo totalmente contrário àquilo que Ele nos ensinou, às práticas que Ele nos ensinou a ter. Então, o primeiro ponto dessa história seria isso, seria a gente compreender que agora não temos mais a arca, mas que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que a gente precisa carregar a presença dEle. E o segundo ponto, agora esse segundo ponto a gente vai dar uma desfocada dessa primeira história. Mas esse segundo ponto foi o que o Senhor me tocou mais. A consequência das ações deles. Ou seja, Davi, ele era o rei. Então ele pediu os conselhos, mas quem decidia, quem dava a palavra final era Davi. Então, Davi decidiu trazer a arca. Davi tinha conhecimento da palavra do Senhor, né?
Mas mesmo assim eles trouxeram a arca da maneira que eles trouxeram. E qual foi a consequência disso? Foi que Uzá acabou morrendo. E Davi se indignou ali, né? Como eu falei, se indignou, ficou bravo. E muitas vezes eu também li essa palavra e ficava indignado. Mas foi uma consequência. Então foi uma responsabilidade de Davi, porque ele era o rei. E ele conhecia a palavra do Senhor. E aí é o segundo ponto que a gente tem que entender. As consequências das nossas ações. A gente acha às vezes que a gente age de alguma forma, faz alguma coisa, a gente está só prejudicando a nós mesmos. Mas às vezes a gente está prejudicando o nosso próximo. Então, o nosso amigo, ou o nosso conhecido, ou o nosso colega de trabalho, de faculdade. Muitas vezes a nossa falta de temor, a nossa falta de temor ao Senhor e dedicação à palavra dele pode afetar as outras pessoas. Que foi o que aconteceu com Davi. Como Davi fez de qualquer jeito a levar a arca, a consequência foi Uzá ter morrido. E aí eu queria ver com vocês, será que a gente talvez não pode estar matando os nossos irmãos também? Não literal, mas a gente pode estar matando os nossos irmãos espiritualmente, com as nossas atitudes. O Davi ali, quando ele teve essa atitude, Uzá segurou a arca, Uzá morreu, e hoje em dia também pode não ser diferente. A maneira como a gente age lá fora mostra o Cristo que a gente carrega. E se a gente diz que é cristão, lá fora a gente age totalmente diferente, as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim, você é cristão, você age assim? Então eu não quero esse Deus que você diz que você segue. Ali a gente está impedindo uma alma de entrar no céu, na presença do Senhor. Até tem a passagem, né, que, com Jesus falando, Jesus fala, vocês não entram e nem deixam ninguém entrar, ficam na porta atrapalhando. Quando a gente age dessa forma, a gente está atrapalhando. Se a gente não carrega a presença do Senhor lá fora e não age conforme a gente deveria agir, a gente pode estar matando as pessoas que convivem ao nosso redor. Porque a gente tem testemunho de quem é Jesus na nossa vida através das nossas ações, não através da nossa fala apenas. A nossa fala passa algo, mas as nossas ações gritam. Então, e além das pessoas que convivem com a gente lá fora, os nossos irmãos aqui dentro. Às vezes a gente vê muitas pessoas falando, né? Não, mas se ela não ficou aqui por Jesus, então ela tem que ficar por Jesus e ela nunca esteve aqui, tal. E realmente, a gente está aqui por Jesus, né? A gente fica por Jesus. Mas às vezes a gente pode facilitar a vida do nosso irmão, ou a gente pode atrapalhar a vida do nosso irmão. Porque nós estamos buscando ao Senhor, mas a convivência entre nós, ela é importante. Então, uma coisa assim que aconteceu, que eu vi na verdade uma pregação e que eu queria fazer um link com isso a maneira como nós nos tratamos aqui dentro da igreja, a maneira como nós nos tratamos fora da igreja, com quem não conhece a palavra ou quem conhece a palavra, ela é relevante para a maneira como a outra pessoa vê Jesus Cristo. Porque às vezes a gente tem um amigo ali que a gente pode ser um exemplo para ele, né? Ele pode ver algo e a maneira como a gente ajuda pode decepcioná-lo. Realmente, a pessoa não tem que estar focada e olhando apenas para as pessoas, porque Jesus é o Senhor. Mas a gente sempre vai ter um pouquinho, porque a gente é humano. Então, a gente sempre se apega a alguém ou a algo. E aí, nisso, eu estava vendo uma pregação do cara lá de Jesus Cop, e ele fez uma ligação interessante com uma passagem, né? Que ele fala da maneira da gente tratar. Porque muitas vezes a gente quer, quando a gente vai falar de Jesus, a gente fala, não, fala de Jesus e tal. Aí se vem alguém querer rebater a gente naquilo que a gente está falando, né? Não, porque não é bem isso e tudo mais. Muitas vezes a gente quer brigar, né? Não, eu vou ganhar essa discussão. Eu prefiro ganhar a discussão e ser triste do que perder a discussão e ser feliz. É a mesma coisa, eu prefiro ganhar essa discussão, provar que o meu ponto aqui bíblico está certo, do que ganhar essa alma para Jesus. Que para mim é mais satisfatório ali na hora eu ganhar a discussão, né? E deveria ser o contrário, é mais satisfatório a gente perder a discussão e ganhar a alma da pessoa. E muitas vezes a gente quer rebater, né? Quando a gente foi lá no evangelismo, eu estava brincando com a Amanda, né? A gente ficou brincando, daí uma mulher, ela falou pra gente que não queria receber oração e tal, porque ela era de outra religião, né? Eu falei, Amanda, a próxima vez eu vou falar, ela vai ver. E não é isso, né? Porque a gente não quer ganhar uma discussão, a gente quer ganhar uma alma pro Senhor. Então, muitas vezes a maneira como a gente age com as pessoas é relevante. E aí também, não no trato só com as pessoas que não conhecem a palavra, no nosso trato interno. A maneira como a gente julga às vezes, como a gente pega pesado com as pessoas, como a gente olha para o outro e fala assim, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo outro.
por que ela não faz isso? Mas a gente não olha para nós mesmos, né? E aí a passagem que o cara lá, o Douglas, ele falou da passagem de Mateus 7, que ele fala pra gente tirar primeiro a trave do nosso olho para ver bem, para tirar o cisco do olho do nosso outro irmão, né? E aí ele fez uma analogia, ele falou assim, a palavra diz que primeiro a gente tira a trave do nosso olho, né? E como que você vai tirar uma trave? É na força. Então é na força, é na marretada, é para você conseguir tirar a trave. Então o que ele fala? Para tirar aquele seu pecado, é na força. Então é na paulada, o seu pecado, mas o do seu irmão não. Porque imagina, uma pessoa vem para você e fala assim, que estou com um cisco aqui. Você vai pegar e vai dar um tapão nele. Do nada, tirar esse cisco, dar um tapão em você. E não, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai com delicadeza, a gente vai soprar no olho do nosso irmão, a gente vai tentar tirar. Porque o que está ali no outro, a gente usa da delicadeza. A gente não usa da força. A gente não vai dar uma marretada, a gente não vai dar um tapão no nosso irmão. O nosso pecado a gente tira à base da força. Mas o pecado do nosso irmão, a gente tira em amor. E às vezes a gente falta com amor. E se eu pegar e o meu irmão tem um cisco, eu der uma marretada nele, eu vou matar ele, né? Não tem como. Então, assim, a ligação da passagem é essa. Que muitas vezes, a maneira como a gente trata os nossos irmãos é na base da marretada. Vamos matar eles. Porque tem que ser assim, porque você está errado. Não, porque você não pode agir assim, porque isso, porque aquilo outro. E a palavra de Deus é justiça, a gente precisa ensinar a verdade, sim. Mas a gente tem a maneira certa de falar, o momento certo de falar. A gente não pode já chegar com o pé na porta e querendo fazer com que a pessoa se transforme de um dia para o outro, porque a gente já viveu assim, conheceu Jesus e viu que processos às vezes são demorados, né? E que a gente precisa caminhar junto, que a gente precisa ensinar, e que a gente precisa cuidar, e que a gente precisa auxiliar as pessoas. E não já chegar empurrando e falando, não, você tem que ir logo. Então, eu queria trazer essas duas analogias, né? De que a gente precisa ter honra à presença do Senhor e que a gente precisa demonstrar amor no cuidado com os nossos próximos. Porque às vezes a maneira como a gente age com o próximo pode acabar machucando e tirando eles da presença de Deus. E as duas coisas estão ligadas, né? A maneira como a gente trata a presença do Senhor nas nossas vidas, ela vai reverberar num momento que a gente trata as pessoas. Então isso vai de tudo, isso vai do respeito à palavra de Deus, isso vai a respeito ao próximo, isso vai do amor ao próximo, da maneira como a gente deve agir, né, uns com os outros. Então assim, o que a gente precisa compreender? Qual é a honra que, primeira coisa, qual é a honra que nós estamos dando a Deus? E o que a gente entende por honra? Eu falei aqui no começo da passagem, eu falei sobre lá fora, né, sobre a gente agir da maneira que o Senhor nos ensinou, né? Ter bom trato com as pessoas, falar da maneira correta, agir da maneira correta. Mas qual é a honra que nós damos dentro da igreja do Senhor, dentro do templo do Senhor? Qual a honra que nós estamos dando a Ele? Porque muitas vezes a gente não honra ao Senhor dentro da igreja do Senhor. A gente não honra ao Senhor dentro das nossas celas. A gente não honra ao Senhor no momento que a gente tem que ficar em silêncio e escutar a palavra dEle, né? Porque tudo isso é honra. Levar na brincadeira aquilo que vem do Senhor é fazer o que Davi fez. É carregar a presença dele de qualquer jeito. Às vezes a gente vem buscar algo de Deus, escutar uma palavra do Senhor e não estar ali prestando atenção sobre aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, é agir como o Davi agiu. É olhar e falar assim, eu posso carregar a presença do Senhor de qualquer forma que vai ficar tudo bem. Eu posso agir de qualquer forma que vai ficar tudo bem. E não vai, porque a gente viu que as consequências elas acontecem, porque o Senhor é um Senhor de justiça. Então a honra que a gente estava falando não é só lá fora, a honra que a gente deve, mostrando um caráter de Cristo, um caráter convertido. Mas é a honra aqui dentro também.
É a importância que a gente dá para aquilo que a gente vive aqui, né? A importância que a gente dá para o nosso momento lá em secreto, assim, vendo a Bíblia, mas o momento que a gente dá aqui diante do Senhor, né? Quando a gente vem para os cultos, quando a gente vem para algum evento, quando a gente vem fazer qualquer coisa, quando a gente vai para um evangelismo, qual que é a honra que a gente está dando a Ele? A gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes, quando a gente é muito novo, a gente leva tudo muito na brincadeira, né? E é muito bom brincar, né? Mas depois que a gente cresce, a gente fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi brincando. E eu sempre falo pro pessoal, né? Que quando eu tinha 20 anos, eu podia ter feito bem mais do que eu fiz. Se eu tivesse feito bem mais com 20 anos do que eu fiz, eu poderia ter ajudado muito mais pessoas, eu poderia ter sentido muito mais a presença de Deus, eu podia ter vivido muito mais. Mas eu estava dispersa com outras coisas, né? E hoje eu vejo o pessoal que eu acompanho que eles já são diferentes. Eles dedicam as coisas do Senhor. Eles buscam muito mais. E a consequência vai ser vista lá na frente. E quem é mais novo ainda, não pensa que, não, mas eu só tenho 15. A gente já carrega a presença do Senhor. Então a honra já tem que ser dada a Ele. A reverência, a adoração ao Senhor tem que ser dada. Como Ali falou sobre a adoração no início, a nossa adoração é uma vida de adoração. Não é uma adoração no momento que a gente está aqui e tem alguém tocando, ou quando a gente está de joelho orando. A adoração ao Senhor é quando a gente está sentado escutando a palavra dEle também. Isso também é uma adoração ao Senhor. Então isso também mostra o quanto a gente o ama. Porque se a gente age com displicência na maneira que quando a gente tem que escutar a palavra dEle, a gente não está tendo honra e temor à palavra do Senhor. A gente não está adorando a Ele. Então a adoração é uma vida com Deus, né? É uma vida de adoração. Essa semana aqui o pastor estava falando da diferença do louvor de uma adoração. Adoração é a vida de adoração. Eu comecei falando ali, mas era relevante falar da nossa vida aqui dentro. A maneira como a gente leva as coisas de Deus aqui dentro também são relevantes. E a gente precisa ser mais firmes e sérios, porque o Senhor vai nos usar. E a gente precisa estar atento, porque o Senhor pode nos usar a qualquer momento. E se a gente estiver distraído e levando tudo na brincadeira, a gente vai perder as oportunidades que o Senhor está colocando na nossa frente, né? Não só de pregar a palavra, mas de escutar a palavra, ou de ser tocado por Ele de uma maneira diferente. Talvez todo mundo aqui tenha um culto que veio, que, sei lá, você estava meio assim, uma palavra foi totalmente para você. Mas se a gente tivesse distraído, a gente poderia ter perdido esse momento. Por isso que a gente precisa manter os nossos olhos e os nossos ouvidos focados naquilo que Deus está falando. E eu falo porque um momento a gente vai chegar lá na frente e vai falar, eu devia ter parado e ter tratado a presença do Senhor com mais temor, e com mais honra, e com mais amor, e com mais dedicação. E isso em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, que a gente possa buscar a santidade dEle, como os levitas buscavam para carregar a Arca da Aliança. Que a gente possa carregar a presença do Senhor com amor a Ele, com dedicação a Ele, com adoração e com temor. Porque o temor mostra como a gente tem reverência à palavra do Senhor, né? Como tem reverência a Ele. Que a gente possa compreender isso e saber escutar o que o Senhor está querendo falar para a gente. Em algum momento, acho que cada um de nós vai ter a oportunidade de estar aqui, vai ter a oportunidade de falar uma palavra para alguém lá na frente, e a gente precisa estar preparado. Não porque é a gente que faz, igual ele falou ontem na oração, né? Mesmo se a gente tiver, às vezes, não jejuei essa semana, não orei essa semana, Deus pode fazer porque não é eu, não é pela minha mão, né? É Ele que faz. Então Ele pode fazer porque Ele é Deus e é Ele que faz, não sou eu. Mas a gente precisa estar preparado, porque Deus usa aqueles que estão buscando o agir, estão buscando ali, estão buscando fazer a vontade dEle, estão buscando escutar a palavra do Senhor. Deus vai usar as pessoas, Deus vai falar com as pessoas que estão querendo escutá-lo. Se a gente ficar com fone de ouvido, assim, não quero escutar Deus, mas está com fone de ouvido lá, nem parando para escutar Ele. Às vezes Deus está falando, é só a gente que está com o ouvido tapado. Então, eu gostaria que a gente entendesse isso, né? Eu achei essa passagem muito interessante,
porque muitas vezes a gente esquece que hoje a gente não tem uma arca mais. Não é um pastor da igreja, não é a igreja que carrega a presença do Senhor, mas somos nós. E se a gente entende a responsabilidade de carregar a presença do Senhor, a gente teria muito mais temor do que nós temos. Nós teremos muito mais reverência do que nós temos. Se a gente entendesse, cara, se eu vivesse naquele tempo lá, a gente ia olhar para a arca e falar, nossa, peraí, a arca está aqui, gente. Para tudo, a arca está aqui, Deus, a presença de Deus está aqui. Se ela estiver aqui, vai ficar tudo bem, porque na história, se a gente continuar ali, ele fala que eles deixaram a arca na casa de um cara ali, esqueci o nome, e ele foi, por 7 meses, ele foi muito abençoado, porque a arca da aliança, a presença de Deus estava ali. Então, todo mundo parava, não, a arca está aqui, então, agora, a presença de Deus. E hoje não é uma arca, hoje é aqui, dentro de nós mesmos. A arca agora não é algum objeto, a arca agora está aqui, habita em nós. Se a gente entendesse isso, pensando nos tempos antigos, que eles paravam para tudo, quando a arca estava ali, e era totalmente diferente, mas agora a gente tem o privilégio de ter a presença do Senhor dentro de nós. A gente agiria diferente, mas a gente não consegue fazer essa ligação, né? Se a gente pudesse voltar no tempo e conversar com os caras daquela época, eles iam falar, quê? Você está dizendo então que aquilo que está ali, a arca, a presença de Deus agora está dentro de você? Vocês estão doidos, imagina. E realmente, agora a presença de Deus habita em nós. Quantas pessoas lá naquele tempo ficariam enlouquecidas e falariam, cara, como eu queria isso, como é que é isso, me explica. Como é que é agora, onde vocês vão, então Deus está com vocês e o seu rosto brilha e tudo acontece. Eu falo, pois é. Mas a gente fala, Deus está comigo aqui, né? Mas enfim, minha vida continua a mesma. Né? Não ligo para nada, posso continuar agindo normal, porque a gente se acostumou com a presença de Deus, né? A gente parou de olhar e falar, cara, o Espírito Santo habita em mim. Mesmo sem eu merecer, Ele habita em mim. Deus habita na gente, cara. O que mais que a gente poderia pedir a Ele? O Senhor mandou Jesus para morrer por nós. E às vezes a gente não consegue entregar tão pouco, ou quase nada. Às vezes a gente não consegue parar 40 minutos para escutar o que Ele tem a dizer para a gente, né? Então, que a reverência ao Senhor aumente cada vez mais nas nossas vidas. E que a gente olhe para dentro da gente pensando, Deus habita em nós. Então, cada vez que a gente for agir de alguma forma que a gente sabe que não deve, que a gente olhe para dentro de nós mesmos, porque a resposta está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele deixou a sua palavra mostrando todos os caminhos. E a gente precisa compreender que para carregar a presença do Senhor existe uma responsabilidade muito grande. Isso independe da idade, de tempo, e quando a gente recebe a presença dEle, a gente já está debaixo de uma responsabilidade muito grande. Espero que a gente compreenda isso e que a maneira, como eu falei, a maneira como nós carregamos, ela influencia no nosso meio e as pessoas que caminham com nós. Então, que a gente possa compreender isso, que a gente possa estar sempre agindo, buscando cada vez mais a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus, que diz Romanos 12:2, transformando a nossa mente. E vamos escutar o Senhor e fazer aquilo que Ele está nos pedindo. Para que as consequências não aconteçam também, né? Porque como a gente viu, Davi depois, não adianta a gente ficar irado, né? Davi ficou irado lá, mas ele não fez a vontade do Senhor. E que a gente possa compreender. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos perdoar, Pai. Que o Senhor primeiro venha nos perdoar, porque muitas vezes, Senhor, nós desagradamos ao Senhor. Nós pecamos contra o Senhor, Pai. Nós pecamos contra a Sua palavra. Nós pecamos contra o Seu Espírito. Nós pecamos, Pai. Eu peço que o Senhor venha derramar, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, Deus. Que a gente possa, Pai, compreender a Sua vontade, que a gente possa reconhecer, Pai, tudo aquilo que a gente fez, Senhor,
que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que a gente fez e que afasta a sua presença de nós, Pai. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós, nos mostrando, Pai, aquilo que a gente precisa deixar, aquilo que a gente precisa largar, aquilo que a gente precisa abandonar, Pai. Eu oro para que o Senhor venha agir de maneira sobrenatural nas nossas vidas, nos limpando, Pai, de todo o pecado, Pai. Nos fazendo, Pai, ser transformados pela sua presença, Pai. Que o nosso caráter cada dia venha ser moldado por aquilo que o Senhor nos criou para ser e fazer, Pai. Que a cada dia a gente possa compreender a sua vontade, que a gente possa, Pai, chegar diante do Senhor todos os dias, clamando pela sua misericórdia, pelo seu perdão, reconhecendo as nossas falhas, Pai, e buscando cada vez mais a sua presença, Deus. Nós sabemos, Pai, que nós somos falhos e que muitas vezes nós afastamos o Senhor, mas eu peço, Deus, que cada dia o Senhor venha tocar e cada dia o Senhor venha transformar, Deus. Que o Senhor venha nos mostrar o caminho a seguir. A sua palavra diz, Pai, que nós escutaríamos a voz por detrás de nós, Pai, dizendo que qual o caminho nós devemos seguir, e nós clamamos. Que o Senhor venha nos ajudar e fazer com que nós sigamos o caminho que o Senhor propôs para as nossas vidas. Não permita, Pai, que as distrações, que o ataque do diabo, com todas as coisas que o mundo venha nos oferecer, venha nos tirar da sua presença. Mas que a gente saiba, Pai, dizer não àquilo que nós devemos dizer não, Pai. De dizer sim para o Senhor todos os dias, Pai. Que a gente venha entender, Pai, que a gente precisa buscar ao Senhor em todos os momentos. Onde quer que nós estejamos, que a sua presença nos acompanhe, Pai, e venha nos constranger, Pai. No momento que a gente não está sendo aquilo que nós deveríamos ser. Que em nome de Jesus a sua presença venha nos encher, Pai. Transbordar e que a gente possa sair daqui e que a gente venha carregar a sua presença de maneira tão sobrenatural que as pessoas possam olhar e ver, Pai, que nós carregamos algo diferente e que a gente possa mostrar para elas que o que nós carregamos é a sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda e nos protege, Pai. Nos mostra e não permita que nós ficamos distraídos, mas que a gente fique com os olhos fixos no Senhor e que a gente esteja com os nossos ouvidos atentos para escutar a sua voz quando o Senhor nos chamar, Pai. Que o Senhor venha nos guardar seguro dos ataques do inimigo, Pai. E que eles não venham nos impedir de viver aquilo que o Senhor tem para nos viver. Mas que o seu Espírito venha crescer cada vez mais em nós. E essa carne, Pai, venha ser morta todos os dias, Pai. Para que a gente seja cheio da sua presença. E que a gente possa carregar para as outras pessoas o amor do Senhor e mostrar o amor do Senhor, Deus. Que o Senhor venha alcançar a vida de cada um aqui. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece as lutas. O Senhor conhece as dificuldades. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha tocar nas áreas que o Senhor precisa tocar. Que o Senhor precisa transformar. Nas dores que o Senhor precisa curar. Que o Senhor venha derramar cura sobre a vida deles, Pai. E que cada dia eles venham compreender o amor do Senhor, Pai. O quanto o Senhor os cuida, o quanto o Senhor os protege. O quanto o Senhor nos guarda, Pai. E o quanto o Senhor nos dá uma nova chance todos os dias de buscar mais a sua presença. Que nós compreendemos isso, Pai, que cada dia que nós acordamos é uma nova chance que o Senhor nos dá para buscar a sua face. Cada dia que nós levantamos é o Senhor que está nos sustentando e nos dando uma nova oportunidade, Pai. E que a gente possa valorizar cada dia, Pai, porque nós sabemos que nós só levantamos porque o Senhor nos permitiu. Que nós compreendamos que essa é a sua vontade, que a gente busque a sua face e que a gente viva de acordo com o Senhor. Vem e derrama sobre as nossas vidas o seu Espírito e o seu amor, Pai. Que a gente possa compreender cada vez mais que o Senhor tem o melhor para nós, mesmo sem entender. Nos abençoa, nos guarda, nos cuide, nos faça cheio. É a minha oração e o desejo do meu coração, Deus. Em nome de Jesus.